vou passar a palavra então ao nosso comentador Antônio Rafael. Obrigado, Lívia. Uma boa tarde a todos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, conversando com vocês, ouvindo meus colegas. A visita também foi bastante legal. Acho que aprendi bastante com meus colegas aqui e espero que a gente também possa ter um debate consistente agora na parte da tarde. Obviamente eu anotei algumas coisas aqui, não tem muita sistematização, né? Fui ouvir os colegas apresentarem seus trabalhos e fui anotando. Então vou tocar em alguns pontos e pontos que me parece que também fazem uma certa conexão com as discussões da parte da manhã, né? A discussão sobre territorialidades que a gente fez na parte da manhã. Muito bem, a questão que o Paulo traz é uma questão extremamente interessante para a gente pensar essa dimensão que o Paulo está chamando de um debate epistemológico de uma pesquisa etnográfica coletiva. Eu acho que tanto a fala do Paulo quanto a fala de Carol, menos a de Diogo, mas dos dois aparece muito claramente, esse desafio lançado para a gente pensar o que é um empreendimento coletivo em pesquisas relacionadas ao tema da criminalidade, ao tema dos mercados ilegais, né, sistemáticas que essa mesa aqui ela está enfocando de fato. E Paulo fala desse esforço coletivo, né, que é uma experienciação que me parece bastante interessante. Aliás, deixa eu fazer uma introdução a isso. Em primeiro lugar, a pesquisa em si ela é concebida dentro de um projeto acadêmico, que é um projeto coletivo, que tem também essa pegada de um esforço comparativo no eixo Rio-São Paulo, tá certo? Então ela já vem com essa marca. E nessa levada que o Paulo está trazendo aqui para a gente, tem esse desafio, que é de pensar realmente como que pode ser uma pesquisa etnográfica coletiva quando os atores, os pesquisadores, eles têm um trânsito, que é um trânsito, vamos dizer assim, tem uma pegada nativa também, né? E que eu quero falar para vocês, esse nosso desafio de pensar realmente o encontro das nossas teorias sociais, das teorias sociais acadêmicas, com as teorias sociais nativas e colocar isso num plano simétrico, está bem posto aqui quando o Paulo traz esse desafio. Afinal, quem são esses operadores do socioeducativo, né? E que jogo é esse, né, dos caras fazendo um exercício autorreflexivo que comporta também entrevistas com os próprios pesquisadores, né? Então, de levar também um certo esforço autorreflexivo que está muito marcado dentro da antropologia por uma dimensão e uma direção que me parece potente e interessante também, né? Então tem essa questão que você traz aqui, a questão da articulação dos debates públicos, né? Como isso pode funcionar. E é isso, né? Nesses territórios que são criados, me parece, eles são produzidos através das redes relacionais e que também produz um trabalho de campo, né? Um campo de pesquisa, né? Em que essa articulação e esses debates públicos, eles conformam esse campo, né? Então, ao mesmo tempo que você tem um território que está sendo conformado pelas redes relacionais, pelos movimentos de atravessamento, né, desses jovens, né, que passam dentro de instituições de confinamento, de internação, e vão para o meio aberto, como você chama, você tem esse território constituído em movimento, você também tem esse aspecto relacional presente nos debates públicos. Então me parece uma discussão interessante, e pela manhã a minha colega que estava questionando justamente o que é fazer esses estudos junto às pequenas histórias, né? E que a gente vai recolhendo no campo. Como é que a gente monta essa... Então me parece bastante interessante aí, né? Bom, claro, essa questão do meio aberto, né, Paulo, é uma noção que ela remete certamente a todo o processo de cumprimento da medida socioeducativa. E quando a gente fala em meio aberto, em controle em meio aberto, a gente está diretamente referenciando ao funcionamento e às territorialidades dentro das instituições de internação, né, desses jovens, né? E aí territorialidade também me parece que é um ponto interessante. Eu quero voltar a isso quando comentar o trabalho de Carol, porque a territorialidade a gente está falando ao mesmo tempo de uma espacialidade, mas também de uma temporalidade. Então tem toda essa dimensão da pesquisa sincrônica e diacrônica que aparece no teu trabalho, em Carol aparece também, que me parece que a gente também tem que olhar com certo carinho para isso daí, né? Muito bem. Bom, a noção de trajetórias que é fundamental no teu trabalho especificamente, mas para pensar esse trabalho de campo, ela é fundamental de fato. Assim como a noção de transversalidade que o Fábio investe nela, né? E me chamou também a atenção essa questão, quando você fala da capilarização da punição, né?
CAPS, abrigo, né, o socioeducativo, meio aberto e tal. Essa conexão que a gente estava discutindo na parte da manhã, né, entre composições mercadológicas, de mercado, composições corporativas e também as ações governamentais, né, como essas coisas elas se sobrepõem e elas compõem uma malha que é uma malha até de uma certa complexidade, né, para a gente pensar a análise desse tipo de objetos, digamos assim, a gente tem que ter também um olhar mais apurado. A tua fala me lembrou diretamente a fala do professor Rogério aqui pela manhã, quando ele está falando dessa questão das zonas, de uma certa distribuição estatal por zoneamento, uma lógica zonal da distribuição dos territórios. Quando você fala da ação socioeducativa, você pega o mapa ali, na hora já foi encaixando um pouco essa discussão de como essa distribuição territorial, como essa marca de distribuição, de fato, constrange, de certa maneira, toda essa questão dessa malha de serviços, né, que interliga diversas instituições, né? E como esses jovens são localizados também, né, dentro dessa distribuição em zona, né? Então você fala assim, na zona tal, no bairro tal, bom, aí, e o socioeducativo meio que recobre esse zoneamento em certo sentido, né? É uma coisa legal para a gente pensar também. Ponto também, acho que muito interessante do teu trabalho, que você traz aqui para a gente, é fazer conexão, conflito, crime, punição, circulação, né? E como o ato infracional, ele aparece categorizado como roubo, né? Mas ali embaixo tem toda uma dinâmica das ações, né, infracionais, das ações ilegais, né? Que de fato tem que ser pensado também através dessa correlação entre a punição, a circulação, o crime. Essa história de você ter perto de vias de circulação determinado tipo de delito, eu acho que ela é bastante... Os delitos de circulação, né? Os delitos de fluxo que você fala aqui, né? É um ponto também bastante interessante do teu trabalho. E os acordos com a polícia, certamente, são fundamentais para todos esses mercados, né? E é fundamental pensar, já falando um pouquinho do trabalho de Carol, de fato, que diferenças há entre a atuação da polícia no Rio, em São Paulo, em certas regiões do Rio de Janeiro, em certas regiões de São Paulo, né? A atuação policial também ela vai modular o tempo todo, tá? Então tá, são os comentários, Paulo, só para a gente os pontos que me chamaram a atenção na tua fala, gostei muito de ouvir aqui. Obrigado, e eu espero que esse trabalho aí seu vai em frente e produza bons resultados realmente, porque tem tudo para acontecer bem. Bom, novamente, o projeto que Carol agora está trabalhando no pós-doutorado com a Vera, né, que resultou nesse artigo, eu li o artigo, o Carol me mandou, chama Sintonia e Amizade entre Patrões e Donos de Morro, né? Eu li o artigo, eu queria conversar com a Carol, não deu. Mas é fundamental que vocês publiquem realmente, que a gente precisa que isso seja lido e divulgado, porque avança uma série de questões aí, né? Obviamente, é um artigo que vocês montaram agora, mas é uma abertura também para toda uma linha de pesquisa nesse eixo comparativo ou contrastivo Rio de Janeiro e São Paulo. Eu chamo a atenção para um ponto dessa questão do exercício comparativo, porque eu acho que certamente vocês compartilham dessa minha visão, mas eu acho que é legal para falar para todos, que de fato um exercício comparativo desse tipo que vocês fazem não tem nada a ver com produzir totalizações, tá certo? Estabelecer uma relação todo-parte, em que o todo, a gente vai dar o nome de quê? De crime organizado, por exemplo, e tomar crime organizado como uma categoria, como um conceito analítico. Não é isso que se trata aqui. Vocês não estão sistematizando, não estão comparando para produzir uma totalização. Me parece que o trabalho de vocês tem essa marca de ser um cruzamento, uma encruzilhada, tá certo? Em que as linhas do Rio, elas atravessam de São Paulo e faz aparecer coisas, né? Faz aparecer pontos de singularidade, de singularização no que toca ao tráfico de drogas no Rio de Janeiro e São Paulo. Então essa questão da totalização aqui não está em jogo, de fato. E é claro, acho que também é uma marca do trabalho de vocês, que uma categoria como crime organizado, ela pode ser tomada dentro de uma teoria social nativa, produzida em alguma parte, no discurso governamental, por exemplo, né? Então certos atores governamentais, eles vão tomar essa categoria como um operador político discursivo, tá certo? Mas, obviamente, os analistas, nós não podemos naturalizar isso e confundir alhos como galhos. Então, isso eu acho que é um ponto interessante.
e certamente o artigo de vocês tem essa marca de não produzir sistematização voltando a esse tipo de totalização. A gente escapa disso muito bem, fico muito feliz. Então, isso é bem legal. A dimensão sincrônica e diacrônica eu acho fundamental também. Baixíssimo investimento. Até agora não houve investimento de fazer esse exercício contrastivo comparativo. Então, eu estou saudando enormemente isso que vocês estão fazendo. Tá certo? Com a coordenação da Vera. Agora, essa questão da dimensão diacrônica também é um buraco nas nossas pesquisas. A gente tem muito pouca coisa produzida com esse tipo de pegada, com esse tipo de interesse, né? De pensar um pouquinho o que é a conformação dos mercados ilegais, ilícitos, criminais no Rio de Janeiro e em São Paulo. São poucos os trabalhos e realmente é uma lacuna muito grande aí, de fato, né? O Michel aponta alguns envolvimentos, né? Mas a gente ainda tem uma lacuna muito grande, precisamos também investir nisso aí. Bom, sobre o material que você traz, Carol, eu conheço muito bem com a pesquisa, né? E eu acho que eu vou só fazer mais um ou outro comentário. Sobre essa questão das diferentes figuras de chefia, novamente voltando à questão das concepções de territorialidade, né? Presentes no Rio de Janeiro e São Paulo. É o tema que a gente discutiu pela manhã, né? De fato, você tem uma forma de se relacionar, de produzir território no Rio de Janeiro, através da atuação bélica, né, essa dupla face do tráfico de drogas no Rio. Por um lado, atividade comercial, por outro lado, atuação bélica. No Rio de Janeiro, essa atuação bélica, ela produz um tipo de territorialidade, de controle territorial. Tá? Então a gente vai ter toda a imagem da chamada contenção, né, um soldado que trabalha na contenção, que é um território que ele deve ser controlado. Em São Paulo você não tem esse tipo de conformação. Agora, isso que é interessante, como, de fato, a conformação territorial, ela está anexada, ela está conjugada a uma forma de exercício de chefia, de distribuição das relações de força. No Rio de Janeiro você tem a figura do patrão que detém o poder de vida e morte sobre todos que estão na sua área de controle. Ele decide quem vive e quem morre, no limite. Tá certo? Em São Paulo você não tem isso. É a conformação comercial, o aspecto mercadológico que vem à frente, de fato. Né? Então a própria territorialidade do tráfico de drogas, ela é atravessada ou ela se conjuga com essa forma de exercício da autoridade de distribuição do poder. Tá? Então esse acho que é um ponto importante que vocês trazem à frente aqui, quando fala da morfologia, né? As partes coletivas criminais, o arranjo tráfico, polícia e território também. Obviamente a gente não pode pensar essa forma de distribuição das linhas de força nas comunidades, nas favelas, nas quebradas de São Paulo, sem considerar também a atuação da polícia. Isso é fundamental, não é? O tráfico de drogas no Rio de Janeiro não teria essa conformação se não fosse a atuação da polícia no Rio de Janeiro. Isso é um fato claro para todos nós. Hoje tive a notícia que a primeira UPP se retirou, né? Jacarezinho esvaziou, saiu, né? Os caras pediram para sair, saiu. A UPP saiu, uma UPP saiu, foi desmontada. Desmontada pela ação bélica do tráfico. Os caras pediram para sair. Mas de fato é isso, né? A polícia ela age, trabalha produzindo essa territorialidade do tráfico no Rio de Janeiro. Né? A polícia no Rio de Janeiro, obviamente, é responsável direta por toda essa questão do acúmulo de material bélico, né? De potencialização do material bélico dos grupos locais do tráfico. Né? Então há toda uma lógica, o professor Machado já vem tocando nisso há tantos anos, há toda uma lógica aí do controle territorial e esse controle militarizado que é muito claro, que aparece com muita claridade para nós, tá certo? Então é muito bom vocês fazerem essas conexões, vai aparecendo as coisas de fato, né? Que Carol falou muito bem aqui, né? Em São Paulo o aspecto bélico é muito pouco pronunciado, né? São donos de negócios, né? E é o ponto que Carol não mencionou, mas está na discussão dela, que é a questão de como se dá a resolução de conflitos internos das facções do crime no Rio de Janeiro e em São Paulo. No Rio de Janeiro você tem a questão dos debates, que é diferente do desenrolo aqui no Rio. Carol já escreveu sobre isso. Né? Então o debate ele é de fato uma forma de resolução de conflito que um patrão tem voz ativa, né? Mas não é como a palavra de um dono de morro no Rio, é diferente. Né? Então há uma horizontalidade maior nas formas de resolução de conflitos em São Paulo, que também implica que os conflitos não sejam resolvidos todos na base do tiro. Tá certo? É a bandeira branca do PCC, a pacificação do PCC, que você mencionou, né? Há também toda uma discussão, Carol, que você não menciona, da tua tese de doutoramento, que é a questão das conexões do tráfico de drogas com o roubo, né? Que aqui, obviamente, você não teve tempo de comentar.
né, se em São Paulo realmente 157, o ladrão é a figura simbólica do crime em São Paulo, no Rio de Janeiro é o traficante, aqui há relações também muito interessantes no sentido, para nós que pesquisamos o assunto, entre o ladrão, né, e o 12, o cara do tráfico. Muito bem. Bom, a primeira questão que eu queria te perguntar, Carol, essa análise diacrônica, só vou deixar essa pergunta no ar. Essa análise diacrônica, como é que você está pensando em proceder a ela? Falar um pouquinho disso pra gente. Bom, Diego, eu vou falar algumas coisinhas também aqui que você falou. Eu acho que a tua discussão traz coisas muito legais. A maneira que você apresenta é bem legal também, cara, gostei. Mas eu acho que essa história que você... Tem uma coisa interessante, cara, que você, no teu trabalho, você assume um ponto de vista. Eu acho que é isso, né? Assumir um ponto de vista é uma questão... A maneira como você faz isso, pelo menos que eu vi agora na sua apresentação aqui, é uma maneira significativa. Porque é isso, porque coloca a seguinte questão. A gente ficar se deslocando de pontos de vista quando vai fazer um trabalho, isso pode implicar também que você perca o foco, ou que você não esteja em lugar nenhum. O que eu quero falar para você? Que você está situado num ponto de vista, aí você está falando, nós chegados a eles, né? Você está falando dos meninos que estão fechando com os caras do comando. Você afirmar esse ponto de vista, você olhar desse ponto de vista, potencializa o debate político sobre todo esse assunto. Eu acho que é um ponto importantíssimo aqui. Dizer que a polícia é marcada pela imprevisibilidade no acerto, né, do arrego, né, que o cara pega o dinheiro e te mata, né, então isso é prática comum. Dizer que a milícia é um controle territorial tirânico, porque vai dentro da tua casa, para você morar no lugar você tem que pagar o cara, entendeu? O tráfico de drogas fica no portão da tua casa, ele limpa o portão para você. Agora, no movimento, no atravessamento do território, em linha de fuga, o portão tem que estar aberto. A linha de fuga tem que estar possível, meu irmão. Porque senão pode dar problema, vacilação de morador, tá certo? Tá barrando a linha de fuga. Mas o cara limpa teu portão, o usuário não vai ficar usando na frente das crianças, na frente da dona de casa, tá certo? Porque isso é moralmente muito complicado numa favela, né? E essa coisa do alemão ser sempre o outro, né? Aquela alteridade radical que é o cara que faz o que não é certo fazer. Estupra, né? Rouba morador, bate, é tirano também. Então esse ponto é muito legal mesmo. Agora, de fato, já estou agora fechando. Essa discussão do dom e do contradom é uma discussão muito interessante. Você fala assim, o traficante ele fornece, tem toda uma sobrecodificação ali dentro por parte do tráfico, né? Ninguém pode roubar, ninguém pode estuprar, então ele fornece uma certa segurança de território. E o contradom é o silêncio, é o portão aberto, né? É o morador dando um certo suporte, uma certa proteção em caso de invasão policial. Mas há discussões interessantes nisso aí também, e eu chamo a atenção do trabalho de Carol quando ela fala de como a lógica da reciprocidade do dom e contradom funciona conectada às lógicas, aos circuitos financeiros e mercadológicos dentro da firma. Então a reciprocidade ela também funciona dentro da firma para fechar aliança dentro do grupo local, né, entre os membros do grupo local. Essa discussão eu acho que é uma discussão muito legal que você traz aqui pra gente, de fato, e bate com o trabalho de Carol também. Então é isso, gente, são alguns comentários também. Obrigada, Antônio.